E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aulas. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então, vamos para a videoaula de hoje. Nossa videoaula de hoje teremos Ciência sexto ano. O assunto, nosso planeta e os recursos minerais, parte 1. Nesse capítulo, teremos os assuntos abordados: como é a Terra por dentro, rochas magmáticas, vulcões no mundo. Este conteúdo você encontra no capítulo 11 do seu livro didático, das páginas 196 a 198. Então vamos ver aqui o conteúdo dessas páginas. Então nós temos aí a representação das placas litosféricas, que formam a superfície terrestre, ou seja, nossa superfície é dividida como um grande quebra-cabeças. Essas placas se encontram e a gente vai já falar aqui o que acontece no encontro dessas placas. Então, como se o mundo fosse dividido como um quebra-cabeça, cada pecinha é uma placa litosférica, ok? Então vamos lá. No tópico 1, como é a Terra por dentro. Então nós temos aqui a comparação, né? Como se a Terra fosse aqui uma maçã e eu fosse partir ela aqui ao meio e ver a sua composição, desde a casca até a semente lá no centro, ok? Então ele dá aqui alguns exemplos. As perfurações mais profundas já realizadas chegaram a profundidade de pouco mais de 12 quilômetros abaixo do solo, certo? No entanto, o centro da Terra está a cerca de 6.370 km de distância da superfície, ou seja, aproximadamente 530 vezes mais longe que a mais profunda escavação já feita. Então, como se sabe como é o planeta por dentro, né? Como é o nosso planeta por dentro, certo? Então, é feito através de estudos, ok? Como ele faz aqui as comparações, certo? Então, para você saber, né, o conteúdo, por exemplo, você vai comprar uma melancia, dá aquelas batidinhas na casca, você não vai abrir a melancia, eu quero comprar ela inteira. Eu não vou pegar e abrir cada melancia para ver como é que ela está por dentro. Então dá aquela batidinha e dependendo do som que faz na casca, você tem a noção de como ela está por dentro, se ela está boa ou não, certo? Então, através de experimentos, testes e estudos, se chegou às informações que a gente vai comentar hoje, ok? Então, nós temos aqui que os geólogos são cientistas que estudam a Terra e sua composição. Então, as pessoas que são formadas e dedicadas a estudar a Terra e sua composição são geólogos. A ciência que estuda exatamente isso, a Terra e a sua composição, aí a ciência, a parte da ciência é chamada de geologia, ok? Então eles utilizam evidências indiretas para investigar o interior do nosso planeta. Estudam a lava expelida pelos vulcões, registram e analisam vibrações produzidas pelos terremotos, recolhem amostras de rochas e realizam experimentos em laboratório. Então você tem aqui um esquema de como seria, através dos estudos, né, chegou-se a esse esquema de como seria a estrutura da Terra. Então, como aquela maçã, nós temos aqui uma cascazinha bem fina, que é a crosta terrestre. Então, da mais externa até a mais interna. Nós temos a crosta terrestre, que é a superfície que vai de 5 a 10 quilômetros de profundidade nos oceanos e 30 a 70 quilômetros nos continentes, ok? Porque nós temos as elevações de terra, né? As montanhas e tudo mais, por isso que dá mais. Abaixo da crosta nós temos aqui uma camada que fica intermediária, né? Abaixo, cerca de 100 quilômetros, nós temos a litosfera, que seria a placa que sustenta onde a gente está, né? Onde a gente está pisando. Então nós temos a crosta, que é a parte mais superficial, e até 100 quilômetros nós temos a litosfera. Nós temos abaixo da litosfera o manto,
que é a camada rochosa que envolve o núcleo externo. Então nós temos o núcleo do nosso planeta. Então esse núcleo, nós temos o núcleo externo e o núcleo interno. O externo, ele é mais líquido, certo? Então nós temos aí o núcleo interno, ok? Então, do mais externo ao mais interno, nós temos a crosta terrestre, a litosfera, o manto, núcleo externo e o núcleo interno, ok? Rochas magmáticas, né? Você já deve ter visto o que acontece quando uma cera, a vela acesa, é inclinada sobre um pires. Então, se você observar aqui a vela acesa e eu inclinar ela sobre um pires, né, o calor vai fazer com que esta vela, que é sólida, passe para o estado líquido e comece a pingar. Só que aí, depois que ela vai pingando, à medida que ela vai esfriando, ela vai solidificando novamente, ok? Um acontecimento semelhante a esse envolve o chamado magma. O que seria esse magma? O material líquido pastoso e muito quente que forma câmaras magmáticas no interior da crosta e no interior do manto, certo? O calor do centro da Terra faz com que as rochas se tornem um material pastoso, é o magma. Admite-se que o manto seja formado de rochas no estado sólido. A litosfera, camada externa da Terra, com espessura de aproximadamente 100 km, é constituído pela crosta e pela parte mais externa do manto. Então, a chamada litosfera é formada por essas duas partes, certo? Ela é constituída pela crosta. Quem forma a litosfera? A crosta e a parte mais externa do manto. O magma é formado por rochas derretidas. Ele pode ser expelido pela cratera de um vulcão, ou seja, abertura na superfície da Terra, né, do nosso planeta. E nesse caso, ele é denominado lava. O magma é enquanto a rocha está em sua forma pastosa dentro da superfície do nosso planeta. No momento que este magma é expelido, ou seja, vai para fora do vulcão, ele é denominado de lava, certo? Então, dentro da nossa superfície, esse material pastoso é o magma. À medida que ele é expelido para fora, né, através do vulcão, ele é denominado de lava. À medida que a lava expelida esfria, ela vai endurecendo e se transformando em uma rocha. Então, repetindo, a lava sai pelo vulcão e começa a esfriar. Então, vai se transformando em rocha sólida, chamada vulcânica, que é um tipo de rocha magmática, ou seja, rocha proveniente do magma. Quando o magma esfria, ele volta para o seu estado sólido e forma a rocha magmática. Quando esse magma é expelido, certo, para fora da superfície, aí ele forma a rocha vulcânica. Só que às vezes a lava não chega a ser expelida, ou seja, ela não chega a sair do vulcão, mas fica infiltrada sob a superfície, ou seja, abaixo do solo, ela acaba esfriando, certo? Só que ela demora mais do que se ela tivesse saído, né, através da cratera do vulcão. Também dando origem a uma rocha, que é rocha magmática, só que ela vai ser chamada de plutônica, certo? Então nós temos a rocha vulcânica, que é aquela que é formada pelo magma que sai do vulcão. Quando o magma esfria embaixo da superfície, também é uma rocha magmática, só que ela vai ser chamada de plutônica. Então essa é a diferença. A vulcânica se forma sobre a superfície e a plutônica se forma abaixo da superfície. Mas os dois, vulcânica e plutônica, são exemplos de rochas magmáticas, ok? Então você tem aqui o esquema do corte de um vulcão,
certo? Então você tem aqui a litosfera, formada pela crosta e a parte mais superior do nosso manto. À medida que a nossa rocha é aquecida, certo? Ela forma um magma, passa o material pastoso. Esse magma ele sai pela cratera do vulcão e vai para a superfície. À medida que ele vai esfriando, ele forma a rocha vulcânica, certo? Mas se ele esfria embaixo da superfície, aí forma a plutônica. Vulcões no mundo. O mapa a seguir mostra a localização de alguns principais vulcões no nosso planeta, certo? Então, se observar aqui o nosso quebra-cabeça, as peças vão se encontrando. Nós temos, por exemplo, esse pedaço aqui, unindo-se com essa grande placa aqui. Então, eu vejo pelos pontos pretos que o encontro dessas duas placas, né, essas duas peças, é exatamente aonde estão surgindo mais vulcões, ok? Então é interessante perceber que a maioria deles está localizada em regiões de encontro de duas placas litosféricas, porque exatamente é nesses locais que o material derretido presente no manto consegue chegar à superfície e escapar, o que origina as erupções vulcânicas. Então, exatamente a facilidade de ter um vulcão nesta região é porque é o encontro das duas placas, então eu tenho uma maior facilidade do magma passar por elas e chegar até a superfície, certo? Então, esse aí é a explicação para ter mais vulcões exatamente na região onde há o encontro de placas litosféricas, ok? Então esse aí foi o nosso conteúdo, ok? Então vamos para a nossa atividade. Então, na atividade bem simples, nós temos aí, primeira, o que são chamados geólogos e geologia. Então você vai dizer o que é o geólogo e o que é geologia. 2. Escreva o nome das camadas que compõem a estrutura da Terra, desde a mais superficial até a mais interna. Então você vai escrever na ordem, desde a camada, qual é a camada mais superficial, onde a gente está, até a camada mais interna do nosso planeta. 3. O que é o magma? Explicar aqui o que é o magma. 4. Pelo que é constituída a litosfera. Então, a litosfera é uma camada que é constituída por duas partes. Quais são elas? 5. O que é lava? Nós falamos a diferença de usar a palavra magma para usar a palavra lava, né? Então, na terceira, o que é o magma, e na quinta, o que é lava. 6. Como se formam as rochas magmáticas chamadas vulcânicas e como se formam as rochas magmáticas chamadas plutônicas. Então, as duas são exemplos de rochas magmáticas, mas na 6 você vai explicar como é que se forma a vulcânica e na 7 como se forma a plutônica. E na 8, observando o mapa de localização de alguns vulcões ativos, que está na página 198 do seu livro, descreva onde a maioria deles está localizada, certo? Então, observando o mapa, a gente acabou de ver, você vai descrever onde eu posso encontrar a maioria desses vulcões, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo, essa aí foi a nossa atividade. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa aí o seu joinha. Esse aí é o nosso canal, caso você não seja inscrito, considere aí se inscrever, ative o sininho das notificações para você ficar sempre antenado aí com todas as nossas videoaulas e lives, ok? Nós temos também o site de acompanhamento, que em breve será atualizado com os resultados da primeira etapa, certo? Os resultados oficiais da primeira etapa. E você pode ir acompanhando, né, as entregas das atividades a partir desta segunda etapa, ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.